Olá, eu sou a Rosa Viva e quero agradecer de uma forma muito especial a Geise por ter me convidado para fazer parte desse projeto para o Dia das Mães. Falando um pouquinho sobre a Rosa Viva. Eu sou cristã, sou mãe, sou psicóloga, sou praticante e facilitadora de barras de Axis, sou master coach palestrante, sou fundadora do Instituto Linde, sou mediadora e conciliadora judicial, sou consteladora sistêmica familiar, sou formadora de jovens e adultos, sou coordenadora e formadora de casais, sou focalizadora de danças sistêmicas, sou hipnoterapeuta clínica, trabalho com palestras como coach, com projetos há mais de 20 anos. Mãe na prática, se desse para evitar todas as dificuldades que as mães passam, se sempre soubéssemos o que fazer, se não tivéssemos tantas dúvidas, medos e tantas pessoas nos dando opiniões desencontradas, talvez fosse mais fácil ser mãe. Pensamos algumas dicas, são sugestões, não são conselhos, não são indicações. Decidimos trazer para as mães o que na prática vimos que mais funciona. Nossa intenção é falar do dia a dia, da parte prática e daquilo que quase ninguém explica. Esperamos que seja útil para você. Dicas para as mães não enlouquecerem com a rotina. 95 dicas. Assuma o comando. As crianças precisam de limites, que ajudam a compreender e gerir um mundo confuso para elas. Mostre seu amor colocando limites para que seus filhos possam explorar e descobrir as suas paixões com segurança. Não corte as asas do seu filho. A função do seu pequeno na vida é ganhar independência. Então, quando ele tiver a capacidade de guardar os brinquedos sozinho, limpar o próprio quarto, se vestir, deixe-o. Dar responsabilidades é bom para a autonomia da criança. Não tente consertar tudo. Dê a chance para que as crianças possam encontrar suas próprias soluções. Lembre-se que disciplina não é punição. Impor limites é realmente ensinar como as crianças precisam se comportar no mundo. Escolha algumas regras. As crianças não conseguem absorver todas as regras ao mesmo tempo. Não discuta sobre coisas pequenas, como que roupas eles vão utilizar, por exemplo. Foque nas coisas que realmente importam. Crie seu próprio tempo de qualidade. Brinque com seus filhos. Deixe eles escolherem a atividade e não se preocupe com as regras. Apenas divirta-se. Leia livros juntos todos os dias. Comece quando ele ainda for recém-nascido, pois os bebês adoram ouvir os sons de seus pais. Essa é uma experiência legal para vocês dois e que vai preparar seu filho para gostar de livros no futuro. Reserve um tempo especial no dia. Deixe seu filho escolher uma atividade para vocês fazerem juntos por uns 10 ou 15 minutos, sem interrupções. Um tempo só para vocês. É um ótimo jeito de demonstrar amor. Encoraje tempo com o pai, frequentemente e desde cedo. Sugira sempre para o pai que brinque com o filho, peça para que o filho busque brincar com o pai. Encoraje, estimule esse vínculo. Crie lembranças afetivas. Seu filho não vai se lembrar de muita coisa que você disser, mas vai se recordar dos rituais de família que vocês faziam juntos. Seja um bom exemplo. Seja um modelo que seus filhos merecem. As crianças aprendem assistindo seus pais. Mostrar respeito e bom comportamento é melhor do que falar para eles fazerem. Confesse seus erros. Essa é a melhor maneira de mostrar aos seus filhos quando e como eles devem se desculpar. Tenha uma vida mais verde. Mostre para as crianças alguns jeitos simples de cuidar do meio ambiente. Desperdice menos, recicle mais, reutilize. Diga sempre a verdade. É como você gostaria que as crianças se comportassem, certo? Demonstre afeto por seu parceiro na frente das crianças. Seu relacionamento é o primeiro exemplo que seus filhos terão. Respeite as diferenças. Você e seu companheiro devem se apoiar e entender que possuem modos diferentes de pensar. Saiba o melhor jeito de elogiar. Dê elogios apropriados, em vez de dizer "você é ótimo" ou "ficou bom". Seja mais específico a respeito dos elogios que seu filho precisa ouvir de você. Comemore as coisas boas.
Quando você notar que seu filho fez uma coisa boa ou prestativa, deixe ele saber como você se sente, o quanto isso te deixa feliz. É uma forma de reforçar o bom comportamento dele. Espalhe para a família. O elogio pode ser mais efetivo quando seu filho ouvir você falando dele para o pai, aos avós ou um outro familiar. Confie em si mesma. Dê um tempo. Pedir comida não te faz uma mãe ruim quando você estiver cansada demais para cozinhar. Confie na sua intuição de mãe. Ninguém conhece seu filho melhor que você. Se você estiver desconfiada de algo, pode ter certeza. Apenas diga não. Resista à tentação de assumir obrigações extras no trabalho. Você nunca vai se arrepender de passar mais tempo com seu filho. Não aceite desrespeito. Nunca permita que seu filho seja rude ou diga coisas que possam ferir você ou outras pessoas. Se isso acontecer, seja firme e diga que não vai aceitar esse tipo de comportamento. Passe o plano adiante. Mobilize outras pessoas que fazem parte da vida do seu filho para reforçar os valores e comportamentos que você quer passar. Não esqueça de ensinar habilidades sociais. Faça perguntas sobre ele todos os dias. A arte da conversação é uma habilidade importante. Pergunte coisas como: o que você aprendeu na escola hoje? Ensine esse truque de coragem para o seu filho. Peça para que ele sempre note a cor dos olhos de uma pessoa. Fazendo contato visual vai fazer com que ele se sinta mais confiante. Reconheça as emoções do seu filho. Quando um ataque de birra acabar, pergunte como ele está se sentindo e o que ele acha que poderia fazê-lo se sentir melhor. Escute-o, ele vai se recuperar mais rápido. Crie crianças gratas. Mostre como se tornar um cidadão responsável. Encontre maneiras de ajudar o próximo durante o ano inteiro. Ensine seu filho a ser grato por tudo que ele já possui. Não crie uma criança mimada. Tenha esse pensamento em mente: toda criança é um tesouro, mas nenhuma é o centro do universo. Crianças mimadas tendem a ser malquistas no meio familiar. Imagine na sociedade. Fale sobre o que significa ser uma boa pessoa. Comece cedo. Quando ler histórias antes de dormir, pergunte quais são os bons e os maus personagens e por quê. Explique por que os valores são importantes. A resposta é simples. Quando você é gentil, generoso, honesto e respeitoso, faz as pessoas ao seu redor se sentirem bem e você se sente bem consigo mesmo. Faça um círculo de gratidão todas as noites no jantar. Cada membro da família pode falar sobre todas as pessoas que foram gentis naquele dia. Pode substituir por coisas pelas quais são gratos. Não se estresse no jantar. Sirva algo novo. Se seu filho rejeitar um prato, não perca a calma. Você pode ter que oferecer mais 10 vezes até que ele decida provar e constatar que gosta. Evite brigas na hora das refeições. As crianças normalmente sabem o quanto precisam comer. Se elas se recusarem a continuar comendo, pode ser que não estejam mais com fome. Associar comida a punições pode gerar distúrbios alimentares futuros. Façam pelo menos uma refeição em família todos os dias. Sentar todo mundo junto é uma forma de se conectar como família. Falem sobre o dia e compartilhem as boas notícias. Deixe seus filhos escolherem. Uma vez por semana, permita que eles decidam o que querem comer no jantar. Sempre diga eu te amo. Ame cada um igual ao outro, mas trate-os diferente. Eles são únicos. Mãe não tem preferido, mas tem preferência pelos filhos. Diga eu te amo sempre que sentir vontade, mesmo que seja 999 vezes por dia. Não se pode mimar uma pessoa com palavras de carinho. Lembre-se do que sua avó dizia: os filhos não são seus, eles são emprestados, para que você apenas por um tempo, enquanto isso, faça o melhor para ajudá-los a serem boas pessoas. Saboreie, curta os momentos. Sim, a maternidade é o trabalho mais difícil do mundo. A casa está bagunçada, há uma pilha de roupas para lavar e alguém precisa andar com o cachorro. Mas seu filho acabou de rir. Aproveite. Incentive o raciocínio e atividades físicas. Ensine seu filho a se expressar. Só porque ele não fala, não significa que não tenha muita coisa a dizer. Sinais simples podem te ajudar a saber o que ele precisa.
Deixe a TV na sala. Estudos mostram que crianças com TV no quarto ganham mais peso, dormem menos e muito mal e desenvolvem menos habilidades sociais. Incentive-os na atividade física. Deixe seu filho, quando for pequeno, andar em vez de pegá-lo sempre no colo e crie oportunidades para eles se exercitarem. Conselhos saudáveis para os pais. Vacine seus filhos. Verifique se a carteira de vacinação está sempre em dia. Proteja o sorriso. Incentive seu filho a escovar os dentes pelo menos 2 vezes por dia. O ideal é que seja após cada refeição e principalmente antes de dormir. Vigie a segurança. Deixe sua casa à prova de bebês e não deixe seu filho pequeno sozinho. Tenha certeza de que o assento do carro está instalado corretamente, de que não há perigo dele chegar perto de fogo e insista para que seu filho use sempre proteção. Ouça o médico. Se o pediatra acha que seu filho está com febre por causa de uma infecção viral, não dê antibióticos. Se tiver dúvida, ouça uma segunda opinião. As avós são ótimas para isso. Deixe o protetor solar sempre ao alcance. Aplique no seu filho todos os dias, como parte da rotina matinal. Vai ficar tão natural quanto escovar os dentes. Ponha seu filho na cama sonolento, mas ainda acordado. Isso ajuda seu filho a entender onde ele deve dormir e previne problemas com o sono mais para frente. Saiba quando tirar as fraldas. Procure por esses 2 sinais de que seu filho está pronto para o pinico. Ele percebe que quer fazer xixi ou cocô e quando ele pede para que você troque a sua fralda. Birra é um descontentamento, ou seja, a criança é contrariada. Quando isso acontece, ele vai usar um método para conseguir o que quer. Ele começa chorando e vai piorando. Qual é o segredo para combater a birra? Ignorar. Criança aprende por imitação. Mamãe, você sabia que no momento do desfralda é legal mostrar ao filho ou à filha como ela deve usar o banheiro? Não existem melhores pessoas para serem exemplos dos filhos. Xixi na cama. Se a criança faz xixi na cama depois dos 3 anos, o problema pode ser carência afetiva. Observe a estrutura da casa, dedique momentos de atenção para essa criança. A criança não deve dormir com os pais, ela deve dormir no próprio berço ou em sua própria cama. Normalmente, após a chegada do filho, o casal perde seu espaço íntimo, porque muitas vezes coloca a criança para dormir na cama do casal, e isso é um erro. Ninguém nasce sabendo as coisas, portanto, a criança precisa aprender a obedecer, porque ela não sabe que deve obedecer aos pais. Então, desde pequena, ela tem que ser ensinada. E quem deve ensinar são os pais, não são os avós e não são os professores. A tecnologia está presente na vida de todos. Para ter qualidade de vida no tempo que passa com os filhos, é necessário que todos tenham limites quanto ao acesso e passem a interagir mais entre si. Os pais devem dar o exemplo antes de cobrar das crianças. As crianças aprendem por imitação, e se os pais ficam muito tempo no celular, a criança tende a imitar. Quando fazer o desmame? Alguns médicos e especialistas falam que o ideal é de acordo com o tempo da criança. Quando a criança já ter outros alimentos em sua dieta, já possuir dentinhos e para não virar um vício, o ideal é começar a fazer o desmame a partir de 1 ano. Mamãe, quando o trabalho de retirada da chupeta for concluído com sucesso, sejam firmes e joguem a chupeta fora, para não correrem o risco de, em um momento de desespero, voltarem a dar a chupeta para a criança. Uma vez retirada, não tem mais volta. A criança não quis comer. O que fazer? Guarda o prato e na próxima refeição ela vai comer, e não sirva nada nesse intervalo de tempo. Quando ela entende as regras, não faz manhas. Pode substituir a comida? Não, não pode substituir. O que a mamãe coloca na mesa é para comer. A mãe sabe o que é o melhor para o filho. Não quer comer? Não come, mas não come mais nada. Horário de dormir. Estabeleça um horário para dormir. A criança tem que ter o horário certo para dormir. Quando as crianças vão dormir tarde, não dormem suficiente, acordam mal-humoradas e irritadas. O que incluir na rotina do seu filho? Hora para brincar, hora para assistir TV, hora de passear, hora das refeições, hora de dormir. Desde quando estabelecer uma rotina? Desde recém-nascido, mas com 2 anos eles já entendem as regrinhas. O que fazer para que o irmão mais velho não se sinta isolado?
Com a chegada de um irmãozinho, muitas vezes o mais velho tende a ficar de lado, porque o novo bebê requer muita atenção. Deixe o seu filho participar. Dormir sozinho. É muito importante ensinar a criança a dormir sozinha, e a mamãe precisa ser firme. Pense no bem que está fazendo ao seu filho, que está transmitindo a ele segurança. Crie uma rotina e um ambiente onde a criança entenda que é hora de dormir. Dormir na cama com os pais. Criança acostuma muito rápido. Criança não nasce querendo dormir na cama dos pais. Os pais que colocam os filhos para dormir com eles. Assim como ele acostumou na cama dos pais, acostuma dormir sozinho. Ciúmes do irmão. É muito importante dar atenção ao filho mais velho depois da chegada do irmãozinho. Tenha um tempo diário com o filho mais velho, porque durante muito tempo ele foi o filho único. A rotina e a alimentação da criança estão agregadas umas às outras. É importante a família ter uma rotina bem estruturada, onde consiga, sem dificuldade, conduzir a educação da criança. Isso inclui a alimentação saudável e nas horas certas. Como evitar que os avós estraguem seus filhos? A responsabilidade pela criação dos filhos é dos pais e não dos avós. Porém, nada impede que você peça a ajuda dos avós, explicando a importância dessa criança ter bons modos e respeito. Tem problema em dar apelidos para os filhos? Não, pode ser até carinhoso, e ele vai acostumando a não se ofender com tudo o que dizem a seu respeito. Quando o filho bate, mãe, você não pode admitir isso. Nunca. Não permita de jeito nenhum que seu filho lhe bata. Esse tipo de atitude é inaceitável. Ele vê e aprende. Não bata em sua mãozinha. Segure a mãozinha dele firme e fale com autoridade e firmeza. O filho responde não a tudo o que a mãe manda ele fazer. Imitação. Confira como você está agindo. Se você vive dizendo não, pode ser que ele está ouvindo muitos nãos. Ao invés de falar para ele não fazer, diga o que ele deve fazer. O filho só atende a mãe quando ela grita. Isso pode estar acontecendo porque está acostumado a ouvir você gritar. Mude isso. Quando a filha quer escolher a própria roupa, tudo bem, só a ajude a selecionar looks que sejam adequados para a ocasião e deixe que ela escolha o que gostar mais. Ensine ela a fazer a escolha certa, colocar roupas de calor quando estiver quente e sempre tendo a convicção de que a mãe é quem dá a palavra final. Quando o filho se finge de surdo. Reação comum de rebeldia. Quando falar com seu filho, ele tende a estar olhando para você. Vire ele para você, abaixe-se na altura dele e peça que olhe em seus olhos. A partir de que idade dar um animal de estimação para o seu filho? Para ensinar a criança a cuidar do animalzinho, ele precisa ter idade para isso. Assim, ele terá um animal de estimação a partir do momento que ele tomar conta dele. A idade apropriada para seu filho receber um celular para uso próprio. Orientação dos médicos a partir de 10 anos, ou quando ele precisar de um. Jogos violentos prejudicam a formação do caráter das crianças. Sim, a criança aprende por imitação, e tudo que ela vê, ela tende a replicar. E tem ainda a parte cognitiva, que fica afetada pelos jogos com violência. Qual o limite diário para o uso de eletrônicos? Os pediatras recomendam 1 hora por dia, em tempos fracionados, e no final de semana, 2 horas. Isso para o lazer. Quando a criança tiver necessidade de usar o telefone para atividades escolares, acrescente mais esse tempo. Quando a criança é acostumada a comer em frente à televisão ou outros eletrônicos, isso é muito ruim. Péssimo. A criança precisa aprender a comer como um rito familiar. A mãe pode e deve olhar o que o filho acessa no celular. Você precisa ter autoridade, abertura para conversar com ele sobre o que ele está assistindo ou jogando. Como orientar se você não sabe, não tem noção do que está acontecendo com o seu filho? O que fazer quando o filho fizer birra em local público? Não pode ceder à birra dele, nem dentro de casa, nem fora de casa. Monte uma rotina para a criança, usando as atividades do dia. Escreva, determine horários, anote para mostrar e demonstrar para a criança. Mesmo que a criança não saiba ler, use imagens. Quando o filho não fica no cantinho da disciplina, você já está perdendo a autoridade. Cantinho da disciplina é um lugar para ensinar a obedecer e o espaço para a disciplina. Por isso, não se usa cantinho do castigo.
O filho antes comia tudo, agora não quer comer nada. Fases. Insista para que experimente de tudo o que tem na mesa. Cada um tem seu gosto, preferência e tempo. Respeite. Como tirar o celular do seu filho? A determinação é da mãe. Acabou o tempo? Tira o celular. Pega e tira. Simples assim. Você é a mãe. Crianças ficam deprimidas? Sim. As crianças deprimem sim, e atualmente elas estão muito mais depressivas, tristes, num canto, isoladas. Quando perceber esses comportamentos sem querer brincar, desmotivadas, procure ajuda. Fique atenta. A criança é muito nova, mas já é muito nervosa. Uma criança na faixa de 6 anos muito nervosa deve estar convivendo em ambientes hostis, o que provocam irritabilidade. Ambiente com pessoas irritadas provocam a irritação e contagiam as crianças. Quando a criança não quer ficar na creche e faz escândalos. Ao iniciar as atividades escolares, crianças não querem se separar da mãe e choram, gritam, mas quando a mãe vai embora, ela fica bem. A criança não tem hora para dormir. Como que uma criança pode não ter hora para dormir? Essa criança não tem paz? Não tem rotina? Não tem horário? Não tem limites? Você está criando um coitadinho? Quando o filho não tem interesse pelos estudos, que estímulos, motivações ele tem para ir para a escola? A escola precisa motivar as crianças para que a criança queira estudar. Veja se está acontecendo algo na escola. O cantinho da disciplina não funciona para o seu filho? Cantinho da disciplina é um método, tem um começo, meio e fim, e regras. O problema está em seguir o método e não no filho. Convicção, firmeza, paciência, sem gritos, sem perder a autoridade. O filho sente muito medo na hora de dormir. Podem ser muitas coisas: o que estão assistindo, vendo nos jogos, o que está acontecendo na família, brigas. Quando vão dormir, vem tudo na mente e a criança sente muita insegurança. Quando a criança tem medo de tudo, tem medo de ficar sozinha, medo de perder a mãe, medo de animais, medo de escuro, medo das pessoas, observe o que seu filho está assistindo ou jogando. Não deixe assistir meia hora antes de dormir. Não é não. Quando disser não ao seu filho, haja o que houver, nas mesmas condições e situações, não mude de opinião. Manter um não é tarefa árdua. Por isso, os frutos dessa atitude são tão benéficos para pais e filhos. Gratidão a todas as mães e afetuoso abraço.